Texto sobre o filho da viúva de Naim. Texto bastante conhecido, mas eu estava pensando sobre a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso. O capítulo 7, o versículo 11 até o versículo 17, nos vai trazer informações sobre esta ressurreição deste rapaz. A Bíblia registra alguns milagres de restauração ou de retorno à vida, mesmo porque se a gente for olhar no sentido técnico da palavra, ressurreição é retornar à vida para nunca mais morrer. Essa ressurreição aconteceu com Cristo, que venceu a morte e venceu a morte para todo sempre. Só que Cristo, ele é o primeiro de muitos que irão ressuscitar eternamente. Só que o escritor, e apenas Lucas, ele descreve esse texto. E o interessante é que a gente precisa entender o contexto desse evento que vai ocorrer em Naim. A Bíblia diz que Jesus ele passa alguns dias após a sua saída do deserto, chancelado pelo Espírito Santo e agora confirmado como o profeta, o Messias, aquele que era esperado por Israel. As Escrituras dizem que Jesus ele profere sermões tratando de inúmeros assuntos e anunciando um novo tempo, o tempo da graça. O tempo onde a misericórdia de Deus seria derramada para os homens. Só que as Escrituras dizem que Jesus começa a realizar milagres. E a gente precisa entender o texto do capítulo 7, do versículo 1 ao 17, porque nos parece que existe um hiato de tempo. Existe um dia que separa o evento do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10, e do versículo 11 até o versículo 17. Existe um dia que separa. Enquanto Jesus ele entra em Cafarnaum, e Cafarnaum é uma cidade importante para Jesus, porque Jesus passou um tempo morando nessa cidade. Cafarnaum era a cidade natal de alguns discípulos de Jesus, como Pedro, como André. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus retirou Mateus ou Levi detrás da coletoria para ser agora pescador de homens. É em Cafarnaum que Jesus ele estabelece uma base missionária. Jesus passa um tempo em Cafarnaum, tendo ela como base e trabalhando o processo de evangelização naquela região. A Bíblia vai dizer que agora, chegando em Cafarnaum, existia lá uma base militar de Roma, existia um lugar onde tinha uma centúria, 100 soldados. E a Bíblia diz que o centurião, o chefe desses 100 soldados, ele construiu a sinagoga de Cafarnaum. Apesar de não ser judeu, ele construiu a sinagoga, ele tinha simpatia pelos judeus. E a Bíblia diz que um servo dele está doente, e ele convoca os anciões para procurarem Jesus, porque já se espalharam até aquele momento que surgir agora um profeta diferente. Alguém que estava fazendo prodígios e maravilhas. E o interessante é que Jesus, irmãos, não fazia muito esforço para ser famoso. Jesus não fazia, mas era. A Bíblia diz que raríssimas exceções, principalmente quando era leproso, porque existia uma exigência da lei. Mas todas as vezes que Jesus ele curava alguém, ele dizia assim, não conta para ninguém. Jesus ele efetuava curas e ele mandava quem foi curado ficar em silêncio, mas era impossível. Era impossível porque quando Jesus efetuava a cura era algo que nunca tinha acontecido naquela região. E a fama de Jesus se espalhara só quando era leproso, porque era exigido o atestado do sacerdote para que ele retornasse à sua vida social. Mas os demais Jesus dizia, fica tranquilo, fica calado. Não conta para ninguém. Só que agora Jesus ele entra em Cafarnaum e ele recebe agora um pedido dos anciões da sinagoga. Olha, o centurião da cidade tem um servo e o servo dele está enfermo. E nós queremos que tu vá, Jesus, até lá
curar este enfermo. E Jesus vai. Só que no meio do caminho ele manda um aviso, o centurião, dizendo: olha, não sou digno que entres em minha casa. Tenho pessoas subordinadas a mim. E digo: vai, e ele vai. Vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Basta uma só palavra da tua boca e o meu servo sarará. Jesus, ele para e ele diz: nunca vi nem Israel. Isso é um ímpio. Quem está pedindo é um ímpio. Jesus diz: nem Israel vi uma fé igual a esta. Jesus libera a palavra. E alguém, para colocar escrito aqui, porque Lucas pesquisou e ele diz isso, alguém marca a hora que Jesus libera a palavra. Alguém anota aí a hora, anotaram a hora. Chegaram lá, o servo já estava de pé e curado. E alguém perguntou qual foi a hora, disseram tal hora, a mesma hora que Jesus disse. Porque, aprenda isso, basta uma só palavra da boca de Jesus e a tua vida muda nesta noite. Uma só palavra de Jesus. Jesus não tinha muita munganga não, irmão. Jesus não era munganguento não. Jesus chegava e uma palavra. Jesus era muito simples. E o espetacular em Cristo era a simplicidade que ele colocava as coisas. Só que, enquanto em Cafarnaum a cidade estava em festa, a gente entende pela linguagem atualizada que em Naim a cidade estava chorando a morte de um rapaz. Enquanto Cafarnaum estava em festa, porque Jesus passara na cidade e onde Jesus passava tinha que ter motivo de festa. Por isso que nós estamos aqui em festa. Porque estamos aqui alegres. Porque Jesus está no meio do seu povo. Porque estamos felizes nesta noite. Porque existe um sorriso no teu rosto. Porque muitas vezes existe uma dor no teu coração, mas você continua sorrindo aí, sentado neste banco. Porque Jesus está aqui nesta noite, meu filho. E quando Jesus vai passando, aí o negócio melhora. Sabe o que eu acho interessante em Cristo? Que Jesus não diz nada, só que Jesus chama os discípulos e a multidão diz assim: fomos em Naim. Naim era muito próximo de Cafarnaum, era a distância de um dia. E Jesus vai andando. Só que naquele dia, uma mulher viúva. E o interessante é que ele diz, a viúva de Naim, nos dá a entender que ela era uma viúva, não era qualquer viúva, mas era a viúva. Talvez só tivesse ela de viúva, mesmo porque, em termos de geografia bíblica, Naim era uma cidade muito pequena. Naim era um vilarejo pequenino. Não tinha tanta importância, apesar do nome Naim significar lugar tranquilo, aconchegante. Só que a tranquilidade de Naim estava interrompida por causa de uma morte. Porque uma mulher viúva perder o seu único filho. A dor estava no coração dela. O coração dela estava ferido pela segunda vez. Porque naquele dia, ela iria fazer o percurso de Naim até o cemitério pela segunda vez. Na primeira vez, ela andou de Naim para o cemitério para enterrar o seu esposo. E agora ela vai de novo enterrar o seu filho. A Bíblia diz no capítulo 25 e versículo 5 de Deuteronômio, que quando uma viúva morresse, ela fosse jovem, ela deveria, não tivesse filho, ela deveria ser despojada pelo irmão mais velho, o próximo irmão do defunto, para que o filho que nascesse dele pudesse entrar na linhagem do que morreu e a linhagem dele não fosse apagada. Porque quando ele morria e não deixava filho, se não fosse evocado a lei do levirato, que fala em Deuteronômio 25, o nome dele estava apagado. Naquele dia, não era só um filho que ela estava enterrando, era a história dela que estava enterrando. Era o esposo dela, era a genealogia do esposo que seria enterrada. E agora ela coloca o seu filho no esquife, coloca no caixão. É dado a ele um banho de óleos, de mirra.
É colocado 2 carpideiras para chorar no enterro e um flautista. Mulheres que recebiam para chorar. E um rapaz que recebia para tocar músicas melosas, porque o caba chorava ou chorava. Com dinheiro no bolso fica mais fácil. Com alguém tocando uma música, fica mais fácil. E a história diz, a cultura dos judeus em termos de funeral, que quando o caixão passasse, e ele deveria passar de rua em rua, pela cidade de Naim, todo mundo deveria fechar o comércio, todo mundo deveria fechar a porta e, por obrigação, acompanhar o cortejo. Mas lá em Cafarnaum, os discípulos não sabiam. A multidão que estava em Cafarnaum não sabia. Mas Jesus estava dando passos em direção a Naim. Aquela mulher pensava que aquele dia era o dia de enterrar os sonhos e os projetos. Mas Jesus estava caminhando para naquele dia mudar a história. Ela não ia caminhar ao cemitério pela segunda vez. Porque Jesus estava andando em direção a Naim. Cada passo que Jesus dá em direção ao teu problema, cada passo que Jesus dá em direção à tua situação, é a certeza que a vitória está chegando. Ninguém está sabendo de nada, irmão. Aqui é uma coisa, ali é outra. Jesus está andando tranquilamente. E os discípulos vêm com ele. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó, preste atenção. Versículo 11 diz: e aconteceu pouco depois, que ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia discípulos e multidão. O tempo não dá para a gente falar sobre isso, discípulo e multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, irmãos, preste atenção, tinha que alguém marcar no cronômetro. Um dia antes o caba está em Cafarnaum, e ele chega exatamente na porta da cidade. Isso não está escrito por acaso, porque a porta tinha um significado. Capítulo 4, versículo 1 do livro de Ruth, diz que quando Boaz foi usar o seu direito de parente resgatador, ele vai na porta da cidade, fica na porta da cidade esperando o parente que tinha o privilégio acima dele. E ele conta que Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos tinham deixado heranças. E a morte de Elimeleque e os seus 2 filhos exigiam do parente resgatador que ele exercesse o direito do resgate. Ele comprasse as terras e levasse Noemi. Ele aceitou. Só quando ele soube que tinha que casar com Ruth, ele deu para trás. E lá se faz a cerimônia de retirar o sapato. Ele fica descalço e ele cumpre o ritual do levirato, do resgate, que deveria ser feito na porta. Na porta, os reis de Israel colocavam os seus tronos para julgar as causas do povo. Na porta, os anciões ministravam para o povo. Na porta, os homens se reuniam para contratarem, para assinar contrato. A porta era considerado o lugar de tomar a decisão. Na porta era tomada a última palavra nas ações religiosas e contratuais. Aí Jesus encontra o enterro na porta, para deixar muito claro, porque a porta é o lugar onde se tem a última palavra. Depois da porta que se escreveu, chancelou, registrou, não muda. Aí Jesus encontra na porta. Aí Davi vai dizer no Salmo 68, versículo 5, que ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E ele diz assim, ele é pai dos órfãos, Davi diz, e ele é juiz das viúvas. Aí ele coloca uma vírgula, e ele está no seu santo trono. Escuta isso aqui nesta noite. O trono de Deus não está vazio não, ele está lá sentado. Deus continua no seu trono. Tem muita gente desesperada, pensando que o trono está vazio. Tá não, Deus continua no trono, e a última palavra é dele. Para quem está do teu lado, dedo de profeta, a última palavra de Deus, meu filho. A última palavra de Deus. Ele vai te encontrar no lugar da decisão. E a última palavra é dele.
Pastor, mas o juiz disse isso, a última palavra é dele. Pastor, mas o médico assinou o laudo, a última palavra é dele. Mas disseram que não tinha jeito, a última palavra é dele. É dele, é dele, a última palavra é dele. Olha a cena, irmão. Encontra a mulher na porta. Mulher chorando. Ele encontra. Isso não é coincidência não, irmão. Isso é projeto. Jesus calculou os passos certinho para encontrar ela na porta. Para que Lucas fosse pesquisar de novo, mais uma vez, e escrevesse a gente aprendendo. Que ele ainda continua juiz do seu povo. Quem julga o seu povo é Deus. A última palavra de Jesus, irmão. Botaram o menino no caixão. Aí Jesus chega na porta para deixar bem claro. Eu sou juiz das viúvas, pai dos órfãos. A Bíblia diz assim no Salmo 12, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e gemido dos necessitados, eu, o Senhor, me levantarei agora. Amanhã, não. Semana que vem, não. Por causa do gemido dos pobres, opressão dos pobres e gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Você pode dizer para quem está do seu lado, Deus está se levantando ao seu favor, meu filho. Ao seu favor, escute isso. Ao seu favor. Vim aqui como profeta de Deus para dizer a você que Deus já está se colocando de pé ao teu favor, meu filho. Ao teu favor. A última palavra é dele. É dele. É dele. É dele, meu filho. A caneta está na mão dele. E o trono é dele. A última palavra é dele. Davi disse, ele está no seu santo trono. Está vazio não, meu filho. Deus não foi dar uma volta, não. Está no trono. É ele que domina, é ele que manda. Aí chega na porta, Elisângela. Na porta. Lá no cemitério os coveiros com a pá. Porque o cemitério era fora da cidade. Com exceção dos reis que eram dentro. E nada do defunto chegar. E nada do defunto aparecer. Porque, irmão, tem algumas coisas que era difícil ser no tempo de Jesus, pastor. Duas coisas que era complicado. O cara tinha que estar na fila pedindo emprego. Era médico e coveiro. Médico e coveiro, na época de Jesus, estava quebrado. Se o cara fosse médico na cidade onde Jesus estava, era melhor ele se mudava. Porque a Bíblia diz, está escrito lá no capítulo 14, do livro de Mateus, que Jesus um dia olhou para a multidão e se compadeceu dela. E a multidão morava em várias regiões. A Bíblia diz, Jesus curou a todos. Rapaz, e agora? Rapaz, vai ser carpinteiro. Vai fazer banco, porque médico com Jesus não tem jeito. Coveiro com Jesus está desempregado. Porque Jesus é assim, meu filho. Jesus faz milagres. Eu particularmente não queria, porque eu acabo ser médico com Jesus, irmão. E era de febre até cegueira. A esposa, a sogra de Pedro, febre, Jesus resolvia. Aí tem gente que pensa que Jesus, não, meu filho, continua no trono. E a última palavra é dele. Dele. Aí ele vai encontrar na porta. E a Bíblia diz que levava um defunto filho único de uma viúva. E com ele ia uma grande multidão chorando. Aí o versículo diz assim, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chore. Preste atenção. Eu anotei aqui, eu estava esses dias pensando. Essa expressão íntima comunhão, Jesus só fala 5 vezes. 2 vezes em parábolas. A parábola do bom samaritano e do servo impiedoso. Ele vai falar isso aqui mais 3 vezes. Só que a íntima compaixão, porque a palavra compaixão significa com, sofrer com, padecer com, participar da dor. Só que Jesus tem uma compaixão íntima, algo no coração dele, que ele não conta para ninguém. Os discípulos não sabiam que Jesus ia para Naim fazer esse milagre. Era algo do coração dele. Ninguém influenciou Jesus. Ninguém pediu a Jesus. Nem a mulher, a viúva, pediu a Jesus. Era uma decisão dele. Estava no coração dele. Ela não pediu.
Ninguém pediu por ela, estava no coração dele, era algo íntimo do coração dele. Porque às vezes a gente vive tantos sofrimentos, tantas angústias, que não precisa nem a gente pedir. Ele está vendo, meu filho. Deus está vendo o que você está passando. Deus tem visto cada lágrima que você tem derrubado do chão. Deus tem visto cada madrugada que você tem chorado pelos teus parentes. O Senhor tem sentido cada gemido que você tem derramado no altar dele. Deus está vendo, meu filho. Deus está vendo. E outra coisa, a decisão é dele, está no coração dele. A decisão de encontro à tua situação é de Jesus. Ninguém vai influenciar ele, não. Está no coração dele. Está no íntimo dele. Jesus decidiu por você nesta noite. Jesus tomou uma decisão no coração dele, está lá no íntimo do coração dele. Sabe, irmão, uma palavra que eu gosto, que eu acho muito bonita, é no Salmo 40, versículo 17, que diz assim: eu sou aflito e necessitado, mas o Senhor, tem versões que diz, o Senhor cuida de mim. Tem versões, a King James diz assim, o Senhor pensa em mim. Aí tem outra, diz, ele se preocupa comigo. Eu fico imaginando, irmão, Deus lá em cima no seu trono, anjos adorando, querubins adorando, arcanjos adorando. Se um anjo pudesse pensar, o que é que Deus está pensando? O que é que o Altíssimo está pensando? Para quem está do teu lado, Deus está pensando em você. Para quem está do teu lado, Deus está pensando em você. Davi vai dizer que ele era pobre e oprimido, mas o Senhor pensava nele. Que coisa linda, irmãos. Saber agora que o Senhor está pensando em mim, planejando como vai ser a minha vitória, estabelecendo os meus dias e a minha vida. E o bom de Deus é que Deus só tem um plano. Por quê? Pastor, ele só tem um plano. Porque quem tem dois planos é porque existe a possibilidade do primeiro dar errado. Quem tem três é porque tem a possibilidade do primeiro e do segundo dar errado. Ele só tem um. Por quê? Porque o dele não dá errado. Os planos de Deus não falham. Mas tem plano B? Que plano B? Coisa nenhuma, meu filho. O plano de Deus está olhando para você, meu filho. E você ocupa os pensamentos de Deus. Lá em cima, irmão, o Altíssimo pensando em Alice. Quem sou eu para Deus pensar em mim? Pensando em mim. Pensando em você. Ocupamos os pensamentos. No pensamento de Jesus, aqui no coração dele. E sabe o que é interessante? Para a gente concluir. A Bíblia diz que ele olha para a mulher e diz assim para ela: não chores. Só que nem ela não conhece Jesus, e a multidão do lado de lá não conhece Jesus. E agora Jesus olha para ela e diz assim: cesse o choro, não chore. Só que seria mais fácil ele ressuscitar primeiro o rapaz e depois dizer a ela que não chore. Mas só que ele olha para ela e diz assim: não chores. Porque ela passou a noite todinha chorando. Jesus sabia disso. Jesus olhou para ela e disse: não chore. Que coisa linda, irmãos. Jesus olha no olho dela e ela no olho de Jesus. Jesus diz assim: pare de chorar. Aí Davi vai dizer no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus olha para ela e diz: pare de chorar, minha filha. Pare de chorar. Você não vai para aquele cemitério, não. Você foi uma vez, mas você não vai fazer esse caminho a segunda vez, não. Você vai voltar. Não chores. Ela para. Aí a Bíblia diz assim, que ele vai lá e toca no esquife. O esquife era um caixão de madeira em forma de maca para levar ela para o cemitério, para levar ele para o cemitério. Jesus coloca a mão no esquife e para. Só o toque da mão de Jesus que pode parar, irmãos. Só o toque da mão de Jesus. Que coisa linda, Jesus vai lá e toca assim, ó, para. Porque muitas pessoas talvez estejam vivendo isso aqui. Estejam caminhando ou com filhos, ou com esposo, ou com casamento, ou com família, colocando essas coisas dentro de um esquife e caminhando para o cemitério. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite: cessou o choro, meu filho. Não chore. Não chore. Para quem está do teu lado, pode dizer: não chore. Não chore. Para quem está atrás, não chore. Não chore. Qual é a garantia? Não chore.
Jesus só disse para ela, não chore. Jesus não disse que ia ressuscitar ninguém. Jesus disse, não chore. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, pastor, está no esquife, está caminhando. O que Jesus está dizendo para você é, pare de chorar. Mas, pastor, o mar está fechado. Não chore. Mas, pastor, a bronca é grande. Pare de chorar. O que é que eu faço? Jesus está fazendo um milagre, meu filho. Jesus bota a mão e diz, parou. Porque só o poder da mão de Jesus que pode parar, meu filho. Só o poder da mão de Jesus. Jesus para todo mundo, irmão, para. Jesus olha para o rapaz e diz assim, jovem, eu te digo, levanta. Segura aí, você vai dar glória a Deus daqui a pouco. Pode dar glória a Deus. Estou dizendo que aí você vai dar uma glória a Deus daqui a pouco. Diz assim, levanta. Só que a Bíblia diz que o jovem senta e ele começa a falar. E eu fico pensando aqui, ela era viúva. O que uma mulher precisa é de alguém que converse com ela. Parece-me, pastor, que o rapaz, antes de Jesus ressuscitar ele, o rapaz não era muito de falar. E se Jesus entregasse o rapaz à mãe, que não tinha esposo, que era de certa forma solitário, entregasse a ele, do mesmo jeito que ele era antes, ela estava quebrada, porque ela precisava de alguém para conversar. Mulher precisa de alguém para conversar. Aí Jesus disse, vou te devolver, e vou te devolver melhor. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para você? Pastor, meu casamento está no esquife, tá? Jesus está mandando você parar de chorar. Jesus já parou o enterro e Jesus vai devolver melhor. Estava ruim, vai para o enterro, Jesus vai devolver melhor. Mas antigamente o bichinho não falava não, Jesus, o menino já começou com a metralhadora, falando, porque Jesus sabia que ela precisava do menino e precisava dele falando, Jesus, vou te devolver melhor. Porque o meu Jesus e o teu Jesus só faz melhor. Só faz melhor. Você acredita nessa palavra nesta noite? Você acredita nisso? Para quem está do teu lado, Jesus vai te restituir. E te restituir melhor. Melhor. Mas pastor, o bichinho é grosso, é ignorante. Jesus vai levantar ele do caixão e vai colocar ele um doce de pessoa, meu filho, melhor. Mas pastor, meu filho vive nas drogas, está no caixão. Estão esperando ele para sepultar. Jesus está dizendo, não chore. Vai parar o enterro e vai devolver ele melhor. Melhor, meu filho, melhor. Porque o que sai da mão do teu Deus é melhor. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus para e Jesus pega na mão do menino, vem cá. A Bíblia diz, Jesus entregou ela, toma, eu não te disse que parasse de chorar. Quem vai entregar você é Jesus, meu filho. Jesus pega e entrega na mão dela, toma, minha filha. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, meu filho, levanta a tua mão, glorifica Ele. Bem baixinho para você guardar no coração, ó. O enterro vai ser cancelado e Ele vai te devolver melhor. Glória a Deus. Melhor, o menino estava falando que era uma beleza. Melhor. Só que a Bíblia vai dizer assim, que agora eles entram na cidade. E o que é que eles fazem agora? Glorificam a Deus. O que é que eles estavam fazendo? Saindo de Naim, que é tranquilidade e aconchego, para ir para o cemitério. Irmão, e os coveiros que ficaram lá esperando? Tudo com pá na mão, com um buraco feito. Não adianta. Não adianta. Quem vive as promessas de Deus e quem tem o Deus que a gente tem, não tem projetos e sonhos de Deus enterrados não, meu filho. Diz que alguém correu e disse assim, ei, que foi? E o defunto, tu não está ouvindo o som de glória a Deus não? Vocês não estão ouvindo o som de aleluia, de louvado seja o nome do Senhor? Eu escutei alguém dizendo que se levantou um profeta novo. E aqui foi que houve? Rapaz, o menino se levantou. E o melhor, tá vendo? Ele não era caladão. Passava no mercado, não falava com ninguém, não dava bom dia, não dava boa tarde, não conversava com ninguém. O menino se levantou. E se levantou falando. Não para de dar glória a Deus. Não para de dar aleluia.
A mãe está adorando. Sai, joga a pá no chão, que Naim tem festa. Tem festa, meu filho, tem festa para você. Aí alguém disse: hoje conhecemos profeta e Deus visitou o seu povo. Tem visita de Deus para você por esses dias, meu filho. Tem visita de Jeová para você, viu? Começa a dar glória a Deus. Começa a dar aleluia. Porque Ele vai parar enterro. Vai deixar coveiro desempregado. Mas você volta dando glória a Ele. Visitaram Naim, claro, meu filho. E vai visitar você também. Jesus é bom, irmãos. Amém ou não amém? Paro por aqui, fica de pé.